Bom, como de praxe, eu pergunto se alguém tem algum impedimento em relação à gravação desta aula. Pode gravar. Tudo ok? Sem problemas? Muito bem. Bom, a gente vai iniciar outro tópico, nosso último tópico, né? Finalmente, relacionado a algoritmos em linguagem de programação, e nós vamos tratar, dar o pontapé inicial, né, pelo menos, né, na parte de modularização de programas, né? A ideia, quando você trabalha com programação, logo no início da programação, como os programas eram curtos, né, você tinha poucas linhas de código para executar as tarefas, então você não tinha muito problema em criar um programa completo, né, do início ao fim para executar uma tarefa. Os computadores foram evoluindo, aí houve a possibilidade de aumentar, né, a quantidade de código, né, dentro de um programa, tendo em vista que logo no início, né, os programas tinham que ficar limitados ao tamanho disponível de memória, a memória principal para executar o programa. E essa limitação era muito pequena, né? Você não podia executar um programa acima de 640K. Você imagina CT executáveis que não poderiam ultrapassar o tamanho de 640K. Então era uma limitação que existia, e existia toda uma técnica para que os programas ficassem enxutos, né, o mais menor possível para poder rodar dentro dos computadores, tendo em vista essa limitação. Então você conseguia colocar dentro de um programa o início, o meio e o fim. Então se utilizava uma técnica chamada de programação estruturada, né? Então você tem do início ao fim todo o programa, né? Bom, só que os programas foram aumentando de tamanho, houve a possibilidade de se utilizar programas maiores, né, em razão da possibilidade de executar programas acima da limitação anterior de 640K. Então se conseguiu colocar programas maiores, né? Só que os programas maiores, né, dentro da programação estruturada, né, acabava ficando muito complexo, né, as operações dentro desses programas. E começou-se a pensar em formas diferentes, né, de executar essas mesmas tarefas, fazendo uma divisão, né, do programa principal. Então, criando os chamados subprogramas, né? Então, a ideia é eu separar o programa em módulos, criando, obviamente, né, uma vinculação entre esses módulos para que eu pudesse fazer com que o programa rodasse sem nenhum problema, né? Fazendo uma interligação, uma linkagem desses módulos, né? E ainda, né, me permitindo fazer a reutilização desses módulos, né? Então começaram a se desenvolver programas, e depois essa técnica foi chamada de uma técnica orientada a objetos, né? Onde cada módulo, cada subprograma era um objeto para se trabalhar. Obviamente aqui nesse início eu não vou entrar em detalhes em programação orientada a objetos. A ideia é só dar o pontapé inicial para ter uma noção de divisão dos programas, né, que pode ser feito
utilizando um único arquivo ou vários arquivos, né, esses subprogramas, para que você possa guardar as informações, criar módulos, né, para serem utilizados dentro do seu programa, né? Então, esse método foi criado, né, justamente para poder dar a possibilidade, né, a que você possa dividir esse programa em pedaços menores, né, onde esses módulos vão atuar de forma independente e você ter a possibilidade, né, de fazer o reuso, né, desses módulos, né? Então, por exemplo, eu ter um programa principal onde executava, por exemplo, a soma, a subtração, a multiplicação e divisão, mas essas tarefas de executar a soma, de executar a subtração, executar a multiplicação, executar a divisão, ela era dividida lá em módulos, sub-rotinas, né, ou subprogramas, para executar essas tarefas individualmente. E conforme no programa principal ocorresse a solicitação do usuário, né, para executar essa tarefa, a tarefa é executada, né? Então, no momento que ele chama para execução um módulo, inclusive no jargão, né, da informática a gente utiliza, né, o jargão da programação é chamar, né, o módulo, chamar o módulo, mandar executar o módulo para que aquela operação seja executada, né, para que aquele módulo seja executado. As vantagens da modularização do programa é que eu facilmente consigo detectar erros, né, que eu vou verificar não o programa todo, mas eu verifico, analiso os erros por módulo, né? Então, eu analiso cada um dos módulos individualmente, então eu não preciso olhar, né, todo o programa. É mais fácil da gente realizar teste, né, porque eu executo testes individualmente, né, e não no programa completo. Eu analiso módulo a módulo, então facilita também, né, a execução das tarefas por essa análise. É mais fácil de você fazer a manutenção, né, desse programa, então eu consigo fazer correções, melhoramentos, né, porque eu estou fazendo a análise módulo por módulo. E aumenta, né, a probabilidade dessa manutenção não ter consequências ruins, né, dentro do meu programa. Então, eu reduzo, né, os problemas que poderiam vir a acontecer se eu estivesse trabalhando com todos os módulos, né, juntos, num só comando, né. Ainda permite o desenvolvimento independente. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma equipe de desenvolvedores dentro de uma empresa, que é muito comum, né, empresa que trabalha com desenvolvimento de software, eu posso fazer com que cada módulo seja desenvolvido de forma independente. Então, eu crio equipes para cada equipe trabalhar com módulos específicos, né? E se eu penso assim em grande escala, uma empresa muito grande, onde eu trabalho assim, com várias situações específicas, né, a possibilidade de eu fazer o reuso, né, desse código que está sendo desenvolvido. Essa reutilização é bastante importante, né, porque eu posso fazer o reuso de algo que já foi desenvolvido em um determinado módulo, né, para que não tenha que desenvolver uma determinada tarefa novamente. Então existe a possibilidade, né, se a gente pensar em grande escala, para fazer o reuso, né, desse programa. E ainda, quando eu tenho um problema complexo, que ele foi dividido, né, em vários subproblemas, fica mais fácil, né, de eu conseguir resolver, né.
porque eu não vou analisar o problema completo, eu vou analisar uma parte do problema. Então eu consigo melhorar aí a programação no momento que eu utilizo a modularização. Bom, quando eu tenho a modularização de programas, né, normalmente a gente trabalha com funções e procedimentos. Esses dois conceitos vocês vão ainda encontrar muito, né? Funções e procedimentos, embora na prática tudo seja função. Inclusive, especificamente, se a gente falar de Python, Python não fala em procedimentos, né? Python só fala em funções. Mas a gente sabe que, mesmo em linguagem como C e C++, a estrutura, né, toda é de uma função. Embora tenha essa divisão aí a respeito de funções e procedimentos. Mas o que vai diferenciar um do outro, né, no momento que a gente fala em funções e procedimentos? Quando eu tenho uma função, eu vou ter lá vários comandos dentro de um bloco, dentro de uma estrutura de código, né, que tem por objetivo executar uma tarefa, né, que foi determinada lá pelo programador. Essa tarefa, ela normalmente, né, recebe parâmetros do programa principal, por exemplo, ou de outra função. Então, eu recebo valores para serem manipulados. Esses valores vão ser manipulados dentro da função e eu devolvo uma resposta. Então, eu tenho uma resposta como valor. Então, função tem a característica de retornar um valor. Por exemplo, quando a gente utiliza uma planilha no Excel, onde eu armazeno em algumas células, né, os valores, e numa outra célula eu coloco, por exemplo, uma função para executar a soma, né, daquele intervalo onde foi colocado. Então você tem como resposta, né, como retorno um valor. Então daquela função que você especificou, você tem como resposta um valor. Então sempre como uma função, ela tem como resposta um determinado valor. Já um procedimento, só um minutinho. Eu estou em aula, depois eu te ligo, tá? Desculpa. Já um procedimento, ele são similares às funções, na sua estrutura, né, ele é muito parecido, normalmente recebe parâmetros também, né, vindos da função principal, ou do programa principal, ou de outra função, mas executa, né, uma tarefa específica, mas ele não retorna valor. Então, eu mando executar alguma coisa, essa alguma coisa, né, aquele procedimento que foi criado vai ser executado, vai ser exibido respostas e tal, e não retorna valor. Então, eu não tenho retorno de valor, que é o que diferencia, né, a função do procedimento, o não retorno de valor. Embora, como eu falei para vocês, a estrutura, no momento que eu estou criando, seja uma função ou um procedimento, usa o mesmo layout. Para criar funções ou procedimentos, usa o mesmo layout, independente da linguagem. Usa o mesmo layout. Então, mesmo que esteja utilizando C, C++ ou Python já não fala nem de procedimento, né? Já só fala de função, porque usa o mesmo formato para me criar uma função ou procedimento. Então, são conceitos que já vêm de muito tempo, né? Ainda são utilizados em algumas avaliações. Então, vocês vão encontrar, né, questões que fazem referência
a função ou procedimento do tipo, faça um procedimento para calcular, para fazer alguma coisa, né? Ou faça uma função para fazer alguma coisa. Então, vocês vão encontrar ainda em algumas questões, mas que fique claro, no momento que eu faço um procedimento, não tem retorno de valor. E no momento que eu mando fazer uma função, obrigatoriamente tem que ter retorno de valor. Então, é o que vai diferenciar uma situação de outra, função ou procedimento. Tá? Então, vocês vão encontrar ainda questões que vão falar, né, de funções e procedimentos, mas já sabe que, para todos os efeitos, tudo é função, né? E tem funções que têm retorno e tem funções que não têm retorno, que é o que vai diferenciar exatamente um do outro, ok? Bom, uma outra coisa, quando a gente trabalha com funções e procedimentos, é a história do escopo de variáveis. O escopo de variáveis. Significa basicamente a história da visibilidade, né? Aquela variável vai ser enxergada onde? Eu vou ter, dentro de um único arquivo, né, vários módulos, vários subprogramas. Embora, né, seja possível você criar arquivos separados, né, na maior parte dos casos, todos os arquivos ficam juntos, né, no mesmo arquivo. Então, existe a possibilidade da gente criar arquivos separados e você colocar cada módulo dentro de um arquivo, mas na maior parte dos casos você vai ter os módulos todos juntos dentro de um único arquivo. E, dependendo de onde foi criado essa variável, ela pode ser considerada como variável global ou como variável local, que é outra situação que a gente vai ter no momento que eu vou começar a modularizar os meus programas, né? No caso específico de uma variável global, né, normalmente ela é declarada lá no início do algoritmo do programa, né, ele fica fora do subprograma e do programa principal. Mas então ele vai ser visível por todos os elementos. Então eu crio fora do escopo, porque quando eu crio uma função, eu vou criar um bloco que eu vou definir, né, o início e o fim daquele bloco. E no momento que eu faço a declaração de uma variável fora de todos os blocos, essa variável vai ser considerada global, ou seja, ela vai ser vista por todos os módulos que eu tenho dentro daquele arquivo. Já uma variável local, normalmente é declarada dentro do subprograma, somente vai ser visível, né, dentro daquele programa. Tá? Então, nós vamos ter, né, essa situação agora, que vai aparecer bastante, essa questão no momento de eu fazer uma declaração de variáveis, eu vou ter uma preocupação maior para que, no momento que eu faça a declaração de variáveis, eu ter o devido cuidado para saber se essa variável precisa ser global ou se essa variável precisa ser local. Isso é muito importante, gente, pelo seguinte, principalmente pela possibilidade que você tem de usar o mesmo nome de uma variável global para uma variável local e não dar erro no programa, né? Ele não vai interpretar que aquele nome já existe, que embora sejam iguais, mas que foram declaradas em escopos diferentes, uma foi declarada como escopo global e outra foi declarada como escopo local, então foram declaradas em escopos diferentes, essas variáveis não são as mesmas. O endereçamento de cada um na memória do computador é outro, embora tenham o mesmo nome. Daí a preocupação, né, que a gente precisa ter no momento da gente criar as variáveis, né? Na medida do possível, sempre a orientação é
Variáveis globais você cria quando você tem, por exemplo, valores que poucos são modificados. Em geral, né, valores constantes, que pouco vai ser alterado. E sempre vai ser utilizado, né, usando aquele valor específico. Já valores que vão ser alterados, você coloca como variável local. Então, muito cuidado, né, no momento de fazer uso, né, dessas variáveis e, na medida do possível, né, procurar sempre utilizar variáveis locais, né, e só em situações bem específicas você utilizar variáveis do tipo global. Então, é outra coisa, né, que vai aparecer especificamente agora em razão dessa situação que eu vou ter na modularização de programas, né? Vou ter uma preocupação maior. Então, basicamente, eu vou ter uma situação assim, eu vou ter um programa principal, onde eu posso, a partir desse programa principal, criar funções e procedimentos. Aí só lembrando, né? Na verdade é tudo função, né? A única diferença é função eu tenho retorno de valor e procedimento eu não tenho retorno de valor. Tá? Então eu tenho um programa principal onde eu vou chamar funções para serem executadas, vai executar uma determinada tarefa aqui específica e após a execução do que foi determinado dentro do módulo, eu vou ter o retorno de um valor. E esse valor que vai ser retornado, eu vou fazer a devida manipulação desse resultado. Às vezes só exibir o resultado na tela, né? Mas obrigatoriamente, né, quando chamo a função, eu posso enviar parâmetros ou não, né? Posso enviar parâmetros ou não, mas eu vou ter obrigatoriamente um retorno de valor. Por exemplo, eu posso fazer uma função para fazer a leitura de um número inteiro. Então, eu chamo a função e não mando nenhum parâmetro. Vai ser executada a leitura de um número inteiro e esse número inteiro retorna para cá, para a função principal. Então, sempre essa ideia de função. Toda vez eu chamo a função, executo uma tarefa e eu tenho o retorno de um valor. Tá? Pode ocorrer, por exemplo, retorno de mais de um valor? Não. Sempre o retorno que eu vou ter é sempre de um único valor. Tem uma situação específica onde eu uso ponteiros em linguagem C e C++, mas não acontece exatamente o retorno, né? Eu uso mapeamento para poder fazer a manipulação de mais de um valor ao mesmo tempo. Então não é exatamente um retorno de valor, porque eu estou trabalhando com uma variável onde está sendo apontada por uma variável aqui dentro. Mas função, sempre eu vou ter um único retorno de valor. Já o procedimento, no momento que eu chamo o procedimento, eu posso enviar parâmetros para lá ou não, né? Posso enviar valores, né? No momento que eu chamo o procedimento, vai ser executada uma determinada tarefa específica e a exibição do resultado dessa tarefa. Então eu não tenho o retorno de valor. Então toda vez que eu chamo um procedimento, pode seguir parâmetros, né? A partir da chamada, vai executar alguma coisa e exibir o resultado dessa alguma coisa que eu tenho colocado. Então sempre vai funcionar desta forma, né? No momento que eu estou trabalhando com modularização de programa. Até aqui tudo bem? Sim, professor, tudo bem. Tudo bem. Muito bem. Vamos falar de Python agora, né?
Já que a gente já teve uma ideia aí do que é função e procedimento, né? Como é que vai funcionar, aí agora a gente vai trabalhar especificamente, né, com Python, né? Então, embora a gente tenha, né, funções e procedimentos, sabendo que função tem um retorno de valor no momento que eu chamo uma função e procedimento não tem retorno de valor, no momento que eu trabalho com a linguagem Python, né, tudo é considerado função, tá? Então, dificilmente você vai ver alguma coisa na literatura onde coloca, né, como um Python, como se seja alguma coisa diferente, né? Tudo ele considera como uma função. Porque, como eu falei para vocês, independente, né, desses conceitos, dessa divisão aí de quando retorna valor é chamado de função, quando não retorna valor é chamado de procedimento, tudo segue a mesma estrutura, até mesmo em outras linguagens, tá? Para criar uma função em C++, eu uso uma estrutura que eu coloco lá o tipo da função, coloco o nome da função, pode receber ou não parâmetros, aí lá dentro eu coloco todos os comandos e pode ter um retorno ou não. Então segue a mesma estrutura, né? Seja função ou procedimento, tem a mesma estrutura. Aí, embora que procedimento nunca vai ter retorno, né? Aí sempre o tipo da função, no momento que eu faço o uso, por exemplo, de C++, o tipo da função, em vez de inteiro, real, caractere, sempre vai ser void, o vazio, porque nunca vai ter retorno no procedimento. Então é só para poder fazer essa distinção. Mas em Python, tudo é chamado de função, né? E ele tem esse formato, né? No momento que eu quero criar uma função no Python, eu coloco sempre o def, né, na frente, o nome da função, os parâmetros que essa função vai receber, ou seja, vem alguma coisa externa para dentro dessa função, vem algum valor externo que pode ter ou não. Eu posso ter ou não parâmetros. Aí fica entre parênteses, seguido de 2 pontos, e lá dentro, né, eu vou colocar alinhado, né, todos os comandos que precisam ser executados dentro dessa função, né? Então eu tenho sempre em Python cabeçalho, né, que começa com a palavra reservada def. Ela é seguida do nome da função, né, e alguns parâmetros, né, que vão ser especificados entre parênteses. Aí a ideia do parâmetro é: eu vou receber alguma informação externa, e se eu for receber alguma informação externa, aí ele vai ter parâmetros, né? Ou seja, variáveis para poder receber esses valores, né? E ou pode ser vazia, né? Pode não ter, né, nenhum parâmetro para receber. E depois, o corpo da função, eu vou ter todos os comandos que eu quero que sejam executados, né, dentro daquela função. Aí, seguindo a tabulação, né, o alinhamento, já conhecido em Python. Então, nós estamos utilizando já há algum tempo, né, algumas funções já pré-definidas em Python, né? Tem muita coisa já pronta, né? E outras funções prontas, às vezes você precisa importar, né? Que já estão prontas lá para serem utilizadas. Então a gente já utiliza muitas funções em Python para executar as tarefas. Por exemplo, len, int, float, print, input, a gente já utiliza muito. Mas a ideia é você fazer a criação das suas próprias funções, né? E para fazer a criação das suas próprias funções, sempre vai utilizar lá, né, a instrução def para poder fazer a definição.
Eu vou só colocar aqui para a gente também fazer junto com a execução da tarefa. Eu já abri. Bom, eu coloquei de forma proposital aqui, né, para que a gente possa verificar, para poder diferenciar, né, a ideia do que seria a função e um procedimento em Python para executar uma coisa bem simples. Escrever uma mensagem na tela. Essa mensagem, né, foi escrita lá pelo usuário, tá? Para a gente poder já ter ideia, né? No primeiro caso, que está sendo exibido aí, ele está criando uma função. Né? Então, a ideia de função é que a gente sempre tenha retorno, né? Então, eu coloquei o comando def, né, colocado lá. A partir do comando def, eu vou colocar o nome da função, por exemplo, estou chamando aqui exibir fun. Não tem nenhum parâmetro, ou seja, ela não recebe nenhum parâmetro, tá? Seguido de 2 pontos. Depois, o que vai acontecer, né? Eu vou pedir para a pessoa digitar o seu nome na tela. Nome, recebe, put, aí a mensagem que vai aparecer para o usuário na tela. Conforme o nome. Mensagem que vai ser exibida para o usuário na tela. Tá? E depois, como é uma função, o retorno. Return nome. O que está armazenado em nome. Eu faço com que ocorra o retorno do nome. Retorno. Acabou o bloco de comando da função. E depois eu vou chamar essa função, né? E a chamada aqui vai acontecer dentro do comando para exibir a informação na tela. Tá? Então vou colocar para exibir o retorno da função. Então a manipulação que eu vou fazer é exibir o retorno da função. Então eu vou colocar um texto para aparecer para o usuário. Estou colocando aqui a função. Aí, boa noite. Aí o nome do usuário que vai ser exibido neste marcador aqui. Depois o percent, e eu vou dizer o que vai ser exibido no marcador, né? Então, eu vou agora chamar a função, né? Eu chamo a função colocando o nome dela, exibir, underline, fun, seguido dos parâmetros. E não tem nenhum parâmetro. Seguido dos parâmetros. Então, este comando aqui, ó, exibir, abre e fecha parênteses, é o momento que eu estou chamando a função exibir. Então, no momento que eu chamo a função, execute a função. Ora, o que vai acontecer? No momento que ele vai executar essa tarefa aqui, né, exiba na tela isso aqui, ele vai chamar a função exibir fun. Aí ele vem para cá, para a função exibir fun. Vai solicitar a entrada do nome do usuário, e esse nome que foi digitado na variável nome vai retornar lá para onde foi chamado. Ou seja,
o valor vai ser substituído pelo que está aqui. Aí é assim que funciona a substituição. Aí no momento que eu mando executar a tarefa, o criador sempre demora um pouquinho, né, porque ele cria a máquina virtual, ele vai pedir para informar o nome, então está executando a linha 3, né, da função, então ele vai começar por aqui, né? Aí ele encontra uma função, aí ele chama a função, aí começa a execução dessa função. Depois do chamamento da função, o retorno. Ele vai mostrar o texto que foi colocado e neste marcador o resultado do texto. Então isso é considerado uma função porque há retorno de valor. Há retorno de valor. Ok? Então é considerado uma função. Mas em Python, como eu falei para vocês, né, não faz distinção, né? Então vamos ver como seria então um procedimento, né? Como é igual, vou só repetir aqui, vou tirar aqui, vou colocar as modificações. Procedimento. Como seria o procedimento, né? Eu vou colocar agora o nome exibir proc de procedimento. Também não vai ter nenhum parâmetro. Vai acontecer a mesma coisa, né? Agora, tudo vai acontecer aí, né? A entrada de dados e a exibição do resultado. Então, deixa eu puxar daqui. Tudo vai acontecer aí. Agora vai ser procedimento. Estou fazendo as alterações. Procedimento. E ele vai exibir na tela o conteúdo da variável nome. Tudo vai acontecer aí, ou seja, não tem retorno de valor. Observem que a diretiva return não está, né, especificada neste procedimento. Não tem retorno, por isso que é considerado um procedimento. Bom, mas eu preciso chamá-lo, né? Então, a partir de um determinado momento, eu preciso chamar esse procedimento. E eu mando chamar o procedimento colocando o nome dele, exibir toque, e os parâmetros, que não tem, né? Os parâmetros fica vazio. Então, eu executo o procedimento para executar a tarefa. Deixa eu ver se está tudo ok. Vou verificar se tem algum erro. Então, começou a execução bem aqui na linha 5. Execute o procedimento exibir proc. Aí ele foi lá para o procedimento. Aí está ocorrendo a linha 3, né? Informe o seu nome. Vou colocar aqui Ricardo Souza. No momento que eu teclo Enter, ele vai colocar o resultado do meu procedimento. Então deu para distinguir bem aí a história de função e procedimento, embora em Python tudo seja considerado função, mas eu fiz um sem retorno e outro com retorno, para ver bem a diferença entre um item e outro. Ficou claro? Ficou. Quando tem retorno, quando não tem retorno, tá? Bom, aí eu não sei, né? Dependendo do problema que for apresentado para vocês, se nesse problema fizer referência, né, a retorno ou não, ou a função em procedimento,
aí você já sabe como deve construir a resposta, né? Se foi solicitado um procedimento, a sua resposta vai ter que ser construída com base na ideia de procedimento, fazer alguma coisa que não tenha retorno. Se foi solicitado uma função, então você deve construir a sua resposta com base na ideia de função, ou seja, alguma coisa que tenha retorno, para que você possa manipular aquela informação que você tem na tela. Ok? Embora os conceitos de Python, vocês só vão encontrar, pelo menos na maior parte da literatura, só fazendo referência à função. Porque, como eu falei para vocês, na verdade tudo é função, né? Até mesmo em outras linguagens, que sempre tem a mesma estrutura, né, de montagem, aí precisa fazer bem essa distinção. Então, muito cuidado, né, porque dependendo do problema, para poder interpretar e construir a resposta de acordo com o que está sendo solicitado, porque a gente não sabe, né, porque a forma que vai ser apresentado o problema para você. Beleza? Beleza. Muito fácil isso, né? Barbado. Muito bem. Vamos ver outras coisas, né? Vamos ver outros exemplos aí. Vamos trabalhar. Bom, aí aqui eu estou criando uma outra função chamada de soma. Aí agora, com parâmetros, aí eu vou criar aqui uma variável chamada de A e outra variável chamada de B, ou seja, ela vai receber 2 parâmetros. E eu vou mandar exibir na tela a soma de A mais B, né? Vou dar uma melhorada aqui. Soma igual. Aí eu vou colocar aqui .2f, vou colocar um marcador. E o que vai ser exibido na tela. A mais B. Vai ser exibido na tela um marcador. Para melhorar aí a resposta, não ficar só um valor, né, como resposta. Eu estou mandando exibir a resposta lá com conteúdo de texto, né, para exibir. E depois a chamada da função, né? Vamos dar uma melhorada também. Vamos colocar para o usuário digitar, né? Em vez de exibir diretamente, né? Vamos colocar x recebe float input informe um valor. Vou colocar como entrada para o usuário informar um valor e depois um outro valor. Nada se faz, nada se cria, tudo se copia. Né? Y igual, aí vai ocorrer entrada de outro valor. E depois eu vou chamar a função ou procedimento? Procedimento. Procedimento, muito bem. Aí, embora, né, como eu falei para vocês, vamos chamar isso de função, né? Execute o procedimento soma. Eu vou mandar como parâmetro, né, o valor de x e o valor de y, né, para lá. Então, eu estou mandando executar o procedimento. Então, o que vai ocorrer, na verdade, né, é o quê? No momento que eu mando executar o procedimento,
e vai mandar o primeiro valor que está armazenado, né, que vai ser recebido pela variável que está lá como primeiro item, e vai executar a tarefa no primeiro item e o segundo item. Então, os valores vão ser recebidos por essas variáveis e utilizados aqui dentro da função, tá? E dentro do, no caso, dentro do procedimento, tá? Então, é isso que vai ocorrer. Vamos ver se não tem nenhum erro de sintaxe aí. Aí está ocorrendo. Começou a partir da linha 3, né? A execução da tarefa. Então, a entrada de dados do primeiro valor, vou colocar 5.2, conforme o outro valor, 7.4, e depois ele enviou a informação do valor que estava armazenado em X e em Y, o valor de X foi passado para a variável A, e o valor de Y foi passado pela variável B, e depois exibido aí a execução da tarefa, mostrando na tela o resultado. Se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, fazer uma operação intermediária, né? Tipo, S recebe A mais B, depois eu mandar exibir apenas o S, né? Também eu poderia fazer aqui dentro, né, do procedimento uma operação intermediária, né, entre A mais B, e depois exibir, né, o valor de S, que também executaria, né, do mesmo jeito, né? Ok? Aí, o que vai conter aqui dentro depende do usuário, depende de quem está preparando, elaborando toda a programação, né? Então, eu posso criar procedimentos intermediários aqui, né, antes de exibir aqui no procedimento, né, para poder fazer a execução da tarefa. Muito bem. Bom, aí agora eu vou colocar uma situação para vocês, que vocês vão me dizer como é que eu vou fazer. Eu quero transformar esse mesmo procedimento numa função. Como é que eu faria? Eu quero agora uma função para executar a soma de dois números. No O que, caso, que vai essa ligação. mudar? O que, que vai mudar aqui em cima? O senhor pode retornar esse print aí. Então vamos lá. Return Aí tira o print. só o S, né? Eu acho que tem como botar o Poderia só return A string. mais B, né? Ok? É só para poder aproveitar aí. Eu poderia só colocar return A mais B, beleza? Mas acho que dá para botar o texto também. Tá? O texto a gente vai colocar lá fora, Ah, beleza? tá. Tá? Aí vamos colocar aqui a exibição do resultado, né? Aqui a gente vai colocar o resultado. Vamos lá. Print. Aqui eu vou colocar soma igual. Vou colocar um marcador, né? %.2f, que é um número real. E nesse marcador vai executar a chamada da função soma. Ok? Então, ocorreu a entrada de dados. Depois, quando chegou na exibição, execute a função soma agora, né? Aí os dois valores de x e y vão ser enviados para lá. Vai ocorrer a somatória e vai ser armazenado em S e vai retornar um valor. Ou seja, isso que está marcado aqui, né? Vai ser um valor que vai ser exibido, né? Bem aqui depois do %f. Então agora eu tenho uma função. Vamos verificar se ficou tudo direitinho, né?
Então, num caso, um procedimento, no outro caso, uma função. Ok? Ficou claro bem a distinção aí de acordo com o pedido? Se não vier algo especificado, do tipo, execute uma tarefa usando modalização de programa, ou que só venha a função, né? E isso é considerado, né, só em Python, como o Python tudo considera função, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Porque como for pedido em Python, e Python já considera como tudo como se fosse função, mas se vier o pedido, né, fazendo a distinção entre a história de função e procedimento, aí você já sabe como deve elaborar o resultado, né, para poder atender a essa situação. Beleza? Então, aqui está explicando, né, exatamente tudo o que acontece, né? Então, no item 1, ocorre lá a instrução def seguida do nome da função. Depois, entre parênteses, os parâmetros, né, que vão ser recebidos, que no caso vai receber os valores de A e B, vai ser aqui no caso o 2, vai ser o A, e o B vai receber o 9. Dentro dessa sequência, tá, aqui é importante, ok? A gente vai ver lá na frente que eu tenho possibilidade em Python de nomear esses identificadores para que não tenha problema aqui relacionado à ordem, tá? Então, no momento que eu nomeio os identificadores, independe da ordem. Mas quando eu não tenho, né, a definição dos identificadores, ele segue a ordem. O primeiro valor com a primeira variável, o segundo valor com a segunda variável, tá? Então, aqui ele segue exatamente a ordem. E depois, né, foi usada a função print aqui no item 2 para poder exibir a somatória de A mais B. Né? E no item 3 ocorre a chamada da função. Ok? Tudo bem. Bom, aí aqui está a execução exatamente como estava lá, né? A função soma de A mais B e exibir A mais B, e ele vai só exibir, né, o resultado na tela para você. Ocorreu a chamada, com os valores 2 que foi armazenado em A, valor 5 que foi armazenado em B, e ele exibiu para você na tela somente o 7, né? Já que eu não coloquei nenhum texto colocado para ser exibido. Ok? Bom, aí tem algumas observações, né, que é importante que a gente utilize, né, funções, porque eu isolo, né, uma tarefa específica, no caso a execução da soma, né, vai me permitir que eu possa fazer reuso desse programa, né, toda vez que eu tenho a soma de dois números, né, eu quero apresentar o resultado, eu posso fazer a reutilização, né. Então, se eu tiver uma outra situação, eu posso chamar quantas vezes eu quiser essa função, né? E na que foi colocado, né, nessa aí, não retorna valor. Né? Então, ela está dizendo aqui em Python, né, essa função não retorna valor. Né? Então, no caso, seria um procedimento, né? Diante daqueles conceitos que foram colocados, a gente chamaria de um procedimento, né? Mas como eu falei para vocês, em Python, a maior parte dos autores identificam tudo como função. Tranquilo? Bom, e aqui está a mesma situação agora com o retorno de valor, né? Então, eu criei a função def, chamada de soma, A e B como parâmetro a ser recebido, e depois eu coloquei o retorno de um valor, né? E retorna A mais B. E depois mandei exibir na tela o chamamento da função, né, com os valores 2 e 9. Né? Então, o que vai ocorrer? No momento que eu chamo a função,
valor 2 vai ser atribuído para A, o valor 9 vai ser atribuído para B, vai executar a somatória de A mais B, então vai ter o retorno um valor, e esse valor, quando retornar, né, vai ser substituído por tudo que está aqui. Né? Então, é a execução dessa tarefa. Né? F soma, os dois parâmetros, A e B, seguidos de dois pontos, return A mais B. Então aqui tem retorno. Então agora é uma função. Depois eu mandei exibir na tela a função soma, que eu estou passando como parâmetro, né, o 2 e o 9. 2 e o 9. Então, como resposta, né, ele vai me dar só a somatória já total. Então, é o mesmo caso, só que agora como função, né, e não como procedimento. Nós já vimos feito, né, uma outra versão referente a essa mesma situação. Ok? Tranquilo? Dúvidas, Beleza. perguntas? Tranquilo. Muito fácil isso, né? Ok. Bom, aí aqui está uma outra forma de uso de função, onde eu quero que retorne falso ou verdadeiro. Né? Tem uma outra situação específica, onde eu quero que retorne falso ou verdadeiro. Né? Então ele criou uma função chamada de EPAR, onde ele verifica se o módulo da função mod 2, o x mod 2, foi igual a zero, ou seja, a divisão inteira, né, de 2, o valor por 2 for zero, ele vai retornar com o par. Né? Se for qualquer outro valor do resto, ele retorna como ímpar. Só relembrando, né, o percentual, ele vai fazer a divisão inteira do que está em x por 2. A divisão inteira é aquele cálculo que a gente faz, onde, dependendo do resultado, né, ele vai ter resto ou não. Né? Então, ou resto zero, se realmente, né, não tiver resto, ou o resto com alguma coisa, vai fazer a divisão inteira e vai retornar o resto. Então ele analisa o resto de divisão inteira de x por 2. Verifica se é igual a zero. Se for igual a zero, ele vai considerar como par. Se não for igual a zero, ele considera como ímpar. E eu tenho, neste caso, o retorno de um valor lógico. Né? Ele vai receber como parâmetro um valor e eu vou retornar return resto, análise, né, do resto da divisão por 2, se for igual a zero. Então ele retorna um valor lógico, né, falso ou verdadeiro. Depois eu mando exibir na tela, né, o resultado da função é par com um determinado valor. Né. Deveria ser informado lá pelo usuário. Né. Vamos colocar aqui a entrada de dados pelo usuário. X recebe int input informe valor, vai ocorrer a entrada de um valor e esse valor vai ser analisado pela função e vai ser exibido falso ou verdadeiro, né, para que ele execute a função. Então, 5. Então não é par, né?
é falso. 10. Então ele retorna um valor. Então é uma outra forma, né, de também utilizar funções em Python, onde você obtém como resposta um valor falso ou verdadeiro. Bom, e aqui outra forma, né, de executar a tarefa, e agora eu quero que retorne a palavra par ou ímpar, né, informando o resultado daquela análise lógica, né, colocada aqui. Então é uma situação semelhante, só que agora vai retornar, né, a função, uma outra função para retornar se o valor é par ou ímpar. Então eu vou ter duas funções, uma que vai verificar e retornar um valor, e depois, né, outra função para fazer a análise e responder, né, se o valor for par ou ímpar. Então vou ter duas funções diferentes, né? Então uma para que execute a tarefa e retornar um valor lógico, e depois esse valor lógico vai ser analisado e vai retornar o valor é par ou ímpar. Então eu vou ter aqui, vou colocar aqui a mesma situação. Essa tarefa. Então vai ter a função é par. Depois eu crio outra função chamada de par ou ímpar. Também vai receber parâmetro. E esse parâmetro vai ser analisado, né? Se é par de x, ou seja, eu vou chamar a função, né, que vai ter como resultado um valor lógico. Estou dentro da função par ou ímpar, que eu vou chamar a função é par, vai lá, leva o valor, verifica se é par ou ímpar e retorna um valor falso ou verdadeiro. Aí eu retorn par. Se não, eu retorno ímpar. Aí eu vou utilizar aqui pedindo para executar a tarefa, e agora eu mando executar a função par ou ímpar com valor de x. Né? Deixa eu melhorar aqui a resposta. Vai retornar, né, uma resposta informando se o valor é par ou. Então agora eu vou ter, vai começar a execução do problema na linha 8, né, pedindo para que eu informe o valor, e depois eu vou mandar exibir o resultado, né, chamando a função par ou ímpar, passando como parâmetro o valor que foi digitado. Execute a função par ou ímpar. Aí ele vem para cá, para a função par ou ímpar. Vai passar como parâmetro o valor que foi digitado pelo usuário. Quando ele entra na função par ou ímpar, ele chama a função é par. No momento que ele chama a função é par, ele vem para cá.
Aí vai dar como resultado um valor lógico, falso ou verdadeiro. Aí, se for verdadeiro, então o retorno é falso ou verdadeiro. Se for verdadeiro, ele executa isso aqui, retorna esse conjunto de caracteres. Se for falso, ele retorna esse conjunto de caracteres, que vai ser recebido, né, lá de onde foi chamado. Então é isso que ele faz. Vamos ver se não tem nenhum problema de sintaxe. Informa um determinado valor. Sim. Então, o valor informado é ímpar. Depois eu vou executar novamente. O valor informado é par. Então, uma função, né, chamando outra função e fazendo análise de valores lógicos referente a cada uma das funções. Bom, eu começar a fazer então também uso de outros parâmetros, né, que podem ser utilizados para que você possa passar para um determinado conjunto, né, de funções. Aqui ele está fazendo, por exemplo, a pesquisa em uma lista, né, neste exemplo. Né? A função pesquise vai receber dois parâmetros, né? Uma lista e um valor a ser pesquisado, e a pesquisa vai ser feita, né? Que se ele encontrar o valor, ele vai retornar com o valor que foi encontrado. Se ele não encontrar o valor, ele vai colocar que não encontrou, né, o valor a ser pesquisado. Tá? Então, primeiro cria a função pesquisa, e vai receber como parâmetro uma lista, chamada de lista, e um determinado valor, que, por exemplo, pode ser informado lá pelo usuário. Né? Depois, eu faço uma pesquisa na lista, for x e em enumerate lista. Então, ele vai fazer uma pesquisa nessa lista. Se o e for igual ao valor que foi recebido, return x. Aí aqui fora da, se ele não retornar nada, vou colocar para retornar que não encontrou. Então, dentro dessa função, ele vai fazer uma pesquisa em uma lista, vai receber como parâmetro o valor que vai ser pesquisado e a lista, vai fazer a pesquisa se existe esse valor. Aí ele está usando o enumerate, que faz a pesquisa em uma lista para retornar esse valor. E se ele voltar com o valor, ele vai mostrar na tela. Né? Aqui eu vou criar a lista. Vou colocar alguns valores. 10, 20, 25, 30. E depois eu vou mandar exibir o resultado da função pesquisa. Eu vou mandar como parâmetro para lá o L, que vai ser recebida pela variável lista, e um determinado valor. Né?
Esse valor poderia, por exemplo, ser informado pelo usuário, né? Vou colocar aqui para informar. Valor procurado. Professor, Pois não? por que é necessário usar a função enumerate e eu não somente botar a lista direto ali no for? É só uma outra forma, tá? De fazer. Ah, tá. Também é possível, tá? A gente Ok. tem sempre muitas formas de fazer a mesma coisa, né? Aí eu vou colocar para passar como parâmetro o valor de x, né? Para exibir na tela. Então, vou pedir para o usuário digitar o valor que vai ser procurado, vai ser passado para a lista, para poder fazer a verificação se existe ou não um elemento dentro da lista. Tá? Essa função enumerate, ela faz uma pesquisa, né, na lista, né, que vai percorrendo lá utilizando o for e retorna lá o resultado na variável e, né, caso o valor exista. Aí eu vou utilizar o valor a ser procurado. Vou procurar primeiro um elemento que não existe, vou procurar o elemento 40, que vai retornar, né, com o nome que foi definido lá como retorno. E eu vou procurar agora um elemento que existe. Vejam que ele retornou, né, o valor. Ué? Ele retornou o valor 1. Professor, esse Pois x, não. vírgula é o valor e o índice? Como assim? Não entendi. Oi? Esse x, vírgula Ele por... mostra onde está posicionado o elemento dentro da lista. Ah, tá, entendi. Então esse um é o índice dele. Isso. Ele Ah, retorna onde está posicionado o elemento dentro da lista. Veja que no momento que ele retornou, ele mostrou que o valor 20 está posicionado na posição 1 da lista. Né? Aí ele encontrou e está dizendo qual é a posição que ele está encontrando esse elemento dentro da lista. Ok? Então ele verifica e dá o posicionamento. Vamos executar aqui novamente. Vamos procurar o valor 10. O valor 10 está na posição 0 dentro da lista. O valor 30 está na posição 3. Sempre lembrando que 0, 1, 2, 3, né? Ele sempre inicia com a contagem a partir de 0. Então ele verifica se existe o elemento dentro da lista e ele vai retornar, né, posicionamento de onde se encontra aquele elemento dentro da lista. Então já vai abrindo aí, né, um leque de possibilidades, né, que você pode fazer para poder fazer uso, né, dessas funções para fazer alguma pesquisa e obter como resultado, né, a informação referente aos elementos dentro dessa lista. Cálculo de soma e média, né, de uma lista, por exemplo, né, eu posso executar uma tarefa para poder fazer o cálculo, né, da soma dentro da lista. Né? Aí eu estou fazendo duas funções aqui. Né? Criei a lista, depois criei uma função para executar a somatória e depois criei outra função para calcular a média. Né? Então eu vou ter como retorno, né, os valores que foram criados. Então criei a lista L, aí vou colocar alguns valores. Depois vou fazer a função soma, que vai receber a lista.
A variável que eu quiser aqui, né, eu posso utilizar qualquer nome, não precisa ser exatamente o mesmo, né, porque vai ser outra variável que vai ser utilizada aqui para poder receber a referência daquela lista que foi criada. Depois, crio uma variável chamada de total e atribuo um valor inicial igual a 0, que vai ser um acumulador. Depois vou fazer a pesquisa dentro dessa lista de cada elemento, né? For e em lista. Então, para cada elemento, né, dentro da lista, vai ser armazenado na variável e. E aqui eu vou colocar um acumulador. Né? Total vai receber o total mais o elemento e. A gente já viu que isso aqui é a mesma coisa, né? Do que total recebe total mais e. Ok? Total mais igual a e é a mesma coisa que total recebe total mais e. E depois que ele executa a tarefa de percorrer todos os elementos da lista e ir somando, né, na variável total, que eu estou utilizando como acumulador, eu vou retornar com o valor da variável total. Então aqui nesta função ele está executando a somatória de todos os elementos da lista. Então ele percorre toda a lista e vai fazer a somatória de todos os elementos da lista. Depois eu vou criar outra função, chamada def, média, onde vai receber também a lista como parâmetro. E aqui vai ter o cálculo, né, da média. Aí eu poderia, né, criar uma variável auxiliar, e eu estou mandando retornar logo o resultado da execução da função soma com a lista dividido pelo tamanho da lista, né? Lista. A função len, ela me retorna o tamanho da lista. Média é a somatória dividido pela quantidade. Então aqui, dentro da função média, vai receber como parâmetro a lista, vai chamar a função soma, então ele vem com a função soma, executa a somatória e vai ter como retorno o total, então ele vai receber o total como retorno, que ele vai dividir pelo tamanho da lista, que vai me dar a quantidade de elementos que tem na lista. Tudo isso aqui ele vai executar essa tarefa, né? Vai me dar um valor que vai ser retornado lá para onde ele foi chamado. Aí daqui eu vou só fazer o chamamento, né, dessas funções. Então, inicialmente, né, chamando a função soma, então execute a função soma, eu vou mandar como parâmetro a lista L, e depois execute a função média. E eu vou mandar executar a função média, eu vou mandar como parâmetro a lista. Aí observem aqui um detalhe, a variável L é uma variável que ela é considerada uma variável do tipo global, né? Ela é enxergada por todos os elementos que eu tenho aqui na lista. Então, inclusive dentro da função. Total é uma variável local, né, que eu criei aqui dentro da função soma e ela só é enxergada aqui dentro dessa função. Né?
Bom, aí eu posso então agora executar a função. Ele calculou, né, a somatória e a média dos elementos da lista. Então, uma função chamando outra para executar uma determinada tarefa. Cálculo da média. Cálculo do fatorial, né? Posso fazer uma função onde ele vai fazer o cálculo de um fatorial, né? Aqui eu não coloquei nenhuma proteção, né, na entrada de dados, né, do cálculo do fatorial, mas é sempre interessante, né, que você tenha alguma estrutura para proteger o usuário para a execução dessa tarefa, né? Lembro que para calcular o fatorial tem regras, né? Precisa ser um número inteiro e esse número inteiro tem que ser maior ou igual a zero. Então, é interessante que a entrada de dados seja protegida, né, para que execute essa tarefa. A gente pode fazer aqui uma proteção, né? Vai ocorrer a entrada de dados de um número inteiro. Bom, um número inteiro maior ou igual a zero. Vou colocar o texto que vai aparecer para o usuário. Aí eu posso colocar uma proteção, né, enquanto o x for menor do que zero. Aí você pode informar para o usuário que o valor é válido e depois fazer a entrada novamente, né? Então é sempre interessante você proteger, né, para que efetivamente, né, não ocorra problema. Então inserir essa estrutura de repetição só para proteger a entrada de dados, para que tenha um valor válido, né, para a execução da tarefa. Depois eu criei uma função chamada de fatorial para executar essa tarefa, que vai receber como parâmetro um valor a uma solução, tá, gente? A gente já viu que tem várias formas aí de eu fazer o cálculo do fatorial, né? Então ele criou aqui dentro uma variável fat que recebeu o valor inicial igual a 1, depois uma estrutura de repetição, enquanto o n for maior que 1, ele vai fazendo a acumulação, né, da multiplicação do fat, que começou com 1, pelo valor de n. Fat vezes igual a n. Isso aqui a gente também já viu, né, que é a mesma coisa que fat recebe o fat vezes n. Estou colocando aqui só para fazer a referência. Ele vai fazer sempre a multiplicação e depois ele vai fazer o decremento, né? N menos igual a 1, que é a mesma coisa que n recebe n menos 1. Quando termina o enquanto, ele vai retornar o valor do fatorial. Então, uma função aí para calcular o fatorial de um número. Uma forma, né, de fazer. Depois a exibição do resultado com o chamamento da função.
fatorial de o valor que foi digitado pelo usuário. Vou deixar um marcador, aí vou deixar outro marcador, percent D um marcador de número inteiro, né? Seguido do percent e os parâmetros, né? E a função que eu vou colocar lá, né? Inicialmente, o fatorial de aqui é o número que foi digitado pelo usuário, que está armazenado aqui na variável x. E o segundo é o chamamento da função fatorial, que eu vou mandar como parâmetro para lá o valor de x. Tá? Então, nesse primeiro marcador aqui, o primeiro número inteiro, vai ser o valor de x que foi digitado pelo usuário, foi protegido lá para o usuário digitar um valor válido. E depois, o segundo valor que vai ser exibido aqui é o resultado da função fatorial que eu estou mandando como parâmetro o valor de x, que vai ser recebido por n, vai criar a variável fat aqui dentro, uma variável local, executar essa repetição. Depois de executar essa repetição, vai retornar o fatorial. Então, vai retornar um valor, né? E esse valor vai ser exibido bem aqui, nessa posição. Ok? Vamos executar para saber se está tudo ok, né? Informe um número inteiro maior ou igual a 0. Eu vou inicialmente colocar um valor inválido, menos 9. Está executando aquela proteção, né? Porque no momento que eu digitei um número menor do que 0, ele verificou se esse valor é um valor válido. Como é um valor inválido, ele apresentou lá como resultado. Depois eu vou colocar um valor válido, né? 5. Fatorial de 5 é 120. Vamos ver também se funciona. E, fatorial de 0, ele conceitualmente, né, é igual a 1. Fatorial de 0 é 1. Beleza, está funcionando, né? Então ele calcula aí o fatorial. Bom, quando eu coloco um número muito alto, aí tem aquela história das limitações, né? Mas vejam que quando eu uso Python, vejo que ele consegue fazer cálculos com números bem elevados, né? Olha aí o número que deu aí. Fatorial de 70. Em geral, quando a gente usa linguagens C e C++, em razão das limitações, né, dos valores que a gente vai estar armazenando numa variável, normalmente 4 ou 8 bytes, esse valor fica bem reduzido, né? Vejam que no momento que eu coloco um valor muito alto, em Python a gente consegue obter o resultado, né, dessas operações e me dá um valor bastante alto. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Eu vou dar uma parada. Gravação.